Vamos cortar os extremos. Existem os dias excepcionalmente bons e os dias excepcionalmente ruins. Tanto nas competições, mas principalmente, e esse é o foco do vídeo, na rotina de treino. Obviamente, a gente pode tentar criar um certo controle e tentar criar uma certa sequência de acontecimentos que podem favorecer um dia excepcionalmente bom ou um dia excepcionalmente ruim, mas como nós estamos usando a palavra excepcionalmente, é algo que foge e muito da média. Aquele dia que você não consegue explicar, você não consegue conectar com nenhum motivo óbvio, o porquê você está treinando muito melhor, você está tendo um dia de treino extremamente produtivo, que a sua performance é melhor da média, assim como você não consegue explicar o dia que você tem uma péssima rotina de treino. É muito fácil explicar quando você tem um péssimo dia de treino, porque você dormiu muito mal, você está passando mal, está machucado e etc. Né? É complicado explicar por que você tem um ótimo dia de treino. De qualquer forma, por que o título do vídeo é Risque os extremos? Porque esses dias, eles não acontecem com uma frequência alta o suficiente para representar a sua condição física média, a sua performance. Não são esses dias que mostram quem você é como uma pessoa que treina ou como um atleta que compete. Pronto. Sendo isso verdade, nós deveríamos não considerar esses dias. O que eu quero dizer com não considerar? É natural, da nossa natureza como ser humano, a gente se apega muito aos extremos, que são aquelas informações que ficam muito marcadas na nossa memória. Você tem um dia de treino excepcional. Todas as suas métricas, os seus números, a sua percepção pessoal é de que aquele dia é incrível. Qual que é o erro? A partir daquele único dia, você já quer reestabelecer os seus parâmetros de treino. Você já quer aumentar o volume, você quer aumentar a intensidade, você quer aumentar as sessões de treino, você quer fazer mais treinos porque você sente que você está no caminho certo. Por conta de um único dia excepcional. Quando, na verdade, a sua referência deveria ser a rotina. Nos últimos 6 meses, eu tenho percebido que eu tenho sido consistente o suficiente e isso tem feito com que eu tenha melhorado 5%, 10%. Só que as pessoas esquecem que 5% a cada 6 meses, considerando o efeito acumulativo, no final do ano você melhorou de forma consistente 10, 15%, o que é muita coisa. A mesma coisa acontece quando você tem um péssimo dia de treino, um dia excepcionalmente ruim. Eu estou fazendo tudo errado, eu preciso mudar a alimentação, eu preciso mudar meu grupo de treino, eu preciso mudar o treinador, o suplemento, o nutricionista, o personal, o treino sozinho, por conta de um treino. Não, calma. Aquele treino ruim, ele não representa quem você é, ele não representa a sua performance física média. Ele simplesmente representa um dia excepcionalmente ruim. Qual deveria ser a nossa referência? O dia a dia. Daí volta naquele mantra do Samuca que ele fica enchendo o saco. Esqueça o ideal, por favor, esqueça o ideal. Faça o básico de forma consistente e tenha resultados incríveis. As pessoas esquecem que muitas vezes o ideal é o básico de forma consistente. Esse pequeno jogo de palavras pode mudar completamente a sua relação com o treino, com a performance, consequentemente, com a sua recuperação, com a sua alimentação, com a sua vida social, com a sua motivação. Vai mudar absolutamente tudo. É só você acreditar que o básico sendo feito de forma consistente, você tem resultados incríveis. Não esqueça, o básico de forma consistente não quer dizer repetição indiscriminada. Não é fazer o mesmo treino 3 vezes por semana nos próximos 10 anos. Não. O seu corpo ele precisa de diferentes estímulos para diferentes adaptações para lhe entregar um melhor resultado.
Só que a partir do momento que essa complexidade se torna um desafio, vai para o básico. O que é o básico? Para quem pedala, para quem corre, faça 30, 40 minutos de atividade física de forma consistente 3 vezes por semana, até isso se tornar um hábito. A partir do momento que isso se tornar um hábito e que a sua taxa de furar o treino é de 10%, 2%, 5%, você fala assim, bom, eu treino 3 vezes por semana 30, 40 minutos. Se eu transformar um desses treinos, que eu simplesmente saio para pedalar, para trotar, para correr, para nadar, se eu pegar um desses treinos, mantiver esse treino com 40 minutos e colocar uma estrutura, será que eu melhoro? Sim, é claro que você melhora. Em vez de simplesmente para pedalar de forma indiscriminada por 40 minutos, você começa a brincar de fazer um treino mais estruturado, de controlar a intensidade, de fazer alguns intervalos, apenas um treino da semana, não os 3. E daí você começa a criar uma relação mais positiva. Qual que é o objetivo disso tudo? A partir do momento que você é consistente, a incidência desses extremos acontecerem, ela diminui. E ela não só diminui, como o extremo ele passa a ter uma variação muito menor. E o que isso representa para o seu psicológico? Você fica mais estável psicologicamente. Obviamente você não vai ter aqueles dias de hipermotivação por um dia excepcionalmente bom, mas você precisa lembrar que você também não vai ter um dia de depressão por conta de um dia excepcionalmente ruim. Você fica mais estável. Essa estabilidade, somada ao resultado gradativo, te oferece mais motivação. E daí você cria um círculo virtuoso. Corta os extremos, fica mais frequente, mais regular, vai colocando estrutura nessa regularidade. Isso vai lhe entregar uma performance média mais estável, o que não deve te incomodar, mais estável, só que progressiva. E um progressivo que está muito longe de lesão, por exemplo. Está muito longe de você exagerar no treino. E está muito mais próximo de um dia de competição excepcional. Mesmo que esse dia de competição para você não seja a relação, não seja o lugar no pódio, mas seja a satisfação em completar um determinado percurso. Lembra, para 90% dos amadores é muito mais importante estar preparado para um desafio do que estar treinado para um desafio. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Existe uma diferença muito grande. E do erro dos amadores é querer estar treinado por um determinado evento. Porque muitas vezes para você estar treinado, por exemplo, para uma maratona, é extremamente difícil. O que quer dizer estar treinado? Primeiro, eu tenho 100% de certeza que completar a maratona para mim é algo que eu faço até num péssimo dia. O que vai acontecer no péssimo dia é que eu não vou conseguir responder a um ataque, eu não vou conseguir atacar na maratona, eu não vou conseguir fazer as movimentações que eu quero. Isso é estar treinado. Quando você interage com a competição, mas completar a competição não é desafio nenhum. Geralmente, obviamente, isso não é uma verdade para os amadores. Para os amadores, o primeiro desafio é estar preparado para completar a maratona. E quando você está preparado e não treinado, você está muito longe de overtraining, você está muito longe de ter um péssimo dia. Sabe aquela história que geralmente as pessoas falam? Eu estava ótimo, até uma semana antes eu fiquei gripado, eu tive incômodo gastrointestinal. Isso não acontece por acaso. Isso acontece porque provavelmente você chegou no pico de performance ou no pico de estresse 1, 2 semanas ou na semana do evento, por tentar estar treinado e não preparado. E isso serve para as provas de mountain bike, para as travessias, para as maratonas aquáticas, para qualquer esporte. Em geral, esteja preparado com todas as ferramentas disponíveis do treino, se conhecendo para saber como enfrentar aquele desafio da melhor forma possível. Eu acho que é isso, apenas mais uma dica, mais um vídeo sobre treinamento, mais sobre o aspecto global, o aspecto geral do treinamento. Se você tiver alguma dúvida, eu super recomendo, principalmente se você recebe assistência de algum treinador, mostre esse vídeo para o seu treinador.
Conversa com ele se para a filosofia dele isso faz sentido. Se isso fizer sentido, construam juntos uma rotina que permite mais regularidade, uma melhora de performance mais gradativa, mas ao mesmo tempo mais sustentável. Eu acho que é isso. Abraço, tchau, bons treinos.